Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje o Tudo é Possível Consciência com a Márcia Fuga. Seja bem-vinda, Márcia. Ô, Carinho, mais uma vez, nós em dupla dinâmica, né? Legal demais, eu me revezo, eu com a Daniela Férez, coincidentemente a minha esposa, e com a Márcia Fuga, que é a sócia dela no Tudo é Possível Consciência, entrevistando pessoas sobre um nível um pouco acima, sabe? Acima do material. Sabe? Então, legal demais. E verifique aí se você está inscrito no nosso canal, no Tudo é Possível Podcast, cuja plataforma principal é o YouTube. Então, no YouTube, você clica ali logo na frente, vai estar um inscrever-se. Se tiver inscrever-se, é porque você não está inscrito. Aí você clica ali no inscrever-se e aí vai aparecer inscrito. Aí é porque você está inscrito. Se não der direto, você tem que fazer um cadastrinho no YouTube, mas é coisa rápida, de 2, 3 minutos, que não custa muito e que para nós ajuda muito, né, Márcia? A participação de vocês, a gente quer os comentários, convidados especiais. Vale a pena. E por falar em convidados especiais, quem é o convidado de hoje? Miriam Guedes, uma terapeuta especializada em constelação familiar, vai falar pra gente sobre essa técnica, também vai falar sobre as experiências dela, Bert Hellinger. Gente, muita coisa interessante. Fiquem com a gente, hein? Então, sem mais delongas, vamos chamar, seja bem-vinda, Miriam Guedes. Amém. Eu estou muito bem-vinda aqui. Que muito bom. grata por vocês acharem que eu tenho um nível de consciência bacana. Que legal, que legal. E a gente acha, né? Senão não estaria aqui. E eu tenho certeza que você vai passar palavras aí inspiradoras pra gente. E a gente queria saber, antes de mais nada, eu, a Márcia, a gente queria saber como você veio parar aqui. Não quero saber se você mora em Itapecerica que veio de carro, não é isso que eu tô falando. A sua história de vida. Eu já ia responder. Você vê que eu saco, né? Eu saco. Carinha, é muita história para eu te contar como que eu vim parar aqui, hein? A gente tem 3 horas. Tempo, não né? tem, tô brincando. Não, porque então resume, vai. esse aqui tem Resume. um tempo bacana, né, Resume. para mim. Eu nasci numa família espiritualizada, evangélica, pode falar? Há 63, quase 64 anos atrás. Então, ali desde a infância, fui sendo estimulada a olhar para essas coisas da consciência, a entender o que é consciência, entender que tem alguma coisa além do campo material. E de lá para cá eu venho nas minhas investigações, porque a vida me trouxe para esse caminho, foi trilhando para mim vários atalhos para eu ter que alargar a consciência, até que um dia eu escrevi no ano 2000 que o meu propósito de vida seria esse. Alargar a consciência. Ser um agente de transformação, ajudando pessoas a alargarem suas consciências, onde quer que eu esteja, com os recursos que eu tiver na mão. E a gente, para fazer isso com os outros, precisa fazer com a gente antes, né? Então, Sim. venho fazendo isso comigo até agora. Não sei, foi um resumão? Que legal, foi um resumão. Resumiu bem, né? Bem Tá curto. bom. Mas aí você aplica quais técnicas em você? Assim, qual foi a primeira que você aplicou em você mesma? E aí você falou que você aplica em você mesma primeiro e depois passa para as pessoas. Eu muito jovem, ali pelos 17, 18 anos, já entrei num processo terapêutico, psicoterapêutico, né? Especificamente psicanalítico na época. Não gostei muito, não foi muito a minha praia, mas foi a minha primeira experiência que já me trouxe um gosto de quero mais. E no ano de 1991 eu comecei a entrar em contato com a programação neurolinguística. Esse foi o primeiro caminho. Fui fazendo várias intervenções neurolinguísticas com um grande mestre que eu tenho no meu coração até hoje, o Massaro, e aí em 2000 resolvi fazer uma pós-graduação em PNL. Então esse foi o primeiro caminho do plano B da manga, porque eu era alta executiva de empresas multinacionais, então eu tinha que ter um plano B. Na verdade, plano C, né, de consciência. Porque você tinha um plano A C normal. de consciência. Naquela época a gente chamava plano B, que era como a reengenharia. Você lembra dessas histórias? Sim, né? Reengenharia? sim, eu sei, estou fazendo uma brincadeira. É como a reengenharia falava pra gente. Você tem que ter um plano, uma carta na manga. E eu comecei a fazer em 2000 aí muitas formações. Em 2001 eu comecei a aplicar comigo
as metodologias que eu aplico comigo e com quase todo mundo até hoje da biopsicologia ou psiconeuroimunologia. Estudei biopsicologia de 2001 a 2010. Caramba. Mas aí fui passando e vou aplicando todas. Fiz análise bioenergética no IABSP aqui em São Paulo, fiz, que é basicamente reichiano, né? Loweriano. Fui fazer formação de terapia familiar, daí entrei nas constelações familiares e vamos vindo. Tive uma passagem rápida pela psicanálise, não sei porquê, não me pergunte, pela segunda vez fui fazer uma formação de psicanálise, saí depois de 6 meses, falei, não é minha praia, não quero. Fui estudar dança educacional, falei, nossa, tanta coisa, gente. Uhum. E aí, nos últimos tempos, eu tenho ficado no estudo da neurociência. Ah, é? É. Então quer dizer que a sua formação original é PNL? Minha formação original é programação neurolinguística na área terapêutica, né? Eu sou biomédica. Você é biomédica, mas trabalhava com isso antes, quando você era executiva? Eu trabalhava com gestão de negócios. A vida me fez esse caminho. Por ser biomédica, né? Preciso dizer que eu sou extremamente grata, porque tudo que eu fiz e onde eu cheguei, já que foi a pergunta, foi sempre pelo fato de ser biomédica. A biomedicina me abriu portas, mas na indústria, por exemplo, farmacêutica, foi na área de marketing e vendas. Caramba! É. Que coisa! Mas eu passei, né, também, como eu te disse, é um longo caminho. Passei por laboratório, né? Passei por garantia de qualidade, por produção, por todas essas áreas, assim, para saber um pouquinho o que era cada coisa, e fui parar no marketing e vendas. Mas agora você está só no alargamento da consciência. Só no alargamento, na expansão de consciência, desde 2002. 2002 eu comecei a me testar, me sentir nesse lugar de terapeuta, porque eu tinha uma crença muito limitante que dizia que eu não conseguiria viver como terapeuta. No Brasil, ninguém vive como terapeuta, sabe? Era uma crença. Falava-se isso, né? Assim como artista. Né? Artista também. Assim como, exatamente. Você vai ser artista e vai morrer de fome. Exatamente. Crenças. Tudo que vai, né? E aí, no ano de 2002, eu comecei a entender que tudo era possível. Legal, legal demais. Essa virada de chave, você sabe localizar quando você sai do mundo corporativo e vai para esse outro mundo, porque é outro mundo, né? Terapêutico. Você acha que foi gradual? Você acha que foi uma virada de chave? Ou aconteceu alguma experiência que você queira Foi bem gradual. localizar? Foi bem gradual. E, claro, antes de eu ter o contato com a PNL, com o Massaro, eu não fazia a menor ideia de que algum dia eu seria terapeuta. Então, não era uma carta que eu tinha na manga, né? Mas eu já pensava em outras cartas na manga como biomédica. Sei lá, daqui a 20 anos, o que eu quero fazer? Uma coisa que sempre me incomodou muito foi o lugar do mais do mesmo. Né? Uhum. Estudei Enneagrama, uma das coisas que eu esqueci de falar aqui, aí eu me descobri um Enneagrama tipo 7. Então, eu tenho uma gula mental. E o dia que eu descobri isso foi tão bacana, eu fiquei tão em paz comigo mesmo, porque, a princípio, eu achava que eu estudava muito para fugir de alguma coisa que eu não queria ver. Então, agora eu sei que eu estudo muito porque eu gosto e eu gosto de levar conhecimento. Isso tem a ver com a resposta da sua pergunta, porque trabalhando em indústria de produtos para a saúde, indústria farmacêutica durante 23 anos, eu me dou conta, em todos os processos de avaliação, que a nota mais alta que eu tinha era trabalhar com gente. Era ser formadora e mantenedora de equipes. Então, cara, tem alguma coisa nisso. Eu gosto de lidar com pessoas. A minha porta sempre esteve aberta, eu sempre gostei de escutar, sempre gostei de conversar. E aí, quando eu entro na PNL e vou vendo a importância de uma escuta ativa, né, uma boa escuta, e a importância do cuidado com a linguística e a diferença que isso fez na minha vida, eu falei, eu quero fazer isso com as pessoas. Então, foi acontecendo, mas, óbvio, eu era diretora, né? Naquela época eles chamavam de nível B, sempre abaixo da presidência. Eu ganhava muito bem, então eu colocava na balança assim e falava, nossa, né? Eu quero fazer, mas
aqui tá bom demais, né? Eu posso ter tudo que eu quero aqui. E aí tinha aquela crença, eu posso ter tudo que eu quero aqui. Então, para trabalhar com gente, eu preciso ter um respaldo financeiro atrás. Tanto que eu comecei a ser terapeuta abrindo um negócio que me respaldasse, né? Porque eu não acreditava ainda. Mas acho que é isso. Foi muito gradual, foi muito phase in, phase out, assim, bem... E quando eu saí da indústria, também é uma história bem interessante, porque isso foi em dezembro de 2001. Foi a minha primeira e última demissão na vida. Eu nunca tinha sido demitida. E em outubro, no curso de biopsicologia, eu falei num grande grupo que eu estava me sentindo um peixe fora d'água. E a Susan, né, a doutora Susan, que eu acho que você conhece, a Susan Andrews, olhou para mim com aquele belo par de olhos azuis e falou: cuidado com o que você pede para o universo, porque você pode conseguir. Isso era outubro de 2001. E dezembro de 2001, eu fui demitida, no melhor momento que poderia acontecer da minha vida. E aí eu falei, bom, que bacana, agora é o tempo de fazer alguma coisa. Mas fui ser consultora, né? Vou fazer consultoria empresarial, fiz até 2009. Ainda estava com o pezinho ali, né? Manteve o pezinho. Mas fui muito feliz, assim, também. organizacional. Mantive. Mas fui me testando como terapeuta e fui cada vez mais. A gente perguntou aqui para você qual a melhor coisa que aconteceu na sua vida e você respondeu isso. Descobriu para quê? Foi nesse momento? A Márcia perguntou assim, cronologicamente, foi nesse momento assim que você... Ou você já tinha descoberto e estava com medo? Eu sempre tive essa pergunta do para quê dentro de mim, porque diferente de pessoas, tantas pessoas que eu conheci que lutaram muito para ser aquilo que elas eram, sei lá, gerente de alguma coisa, ou diretor de alguma coisa, isso foi acontecendo muito organicamente para mim. Então, uma coisa que eu nunca fui ali bater na porta e dizer eu quero ser isso, eu quero fazer isso. Então, eu perguntava para quê, né? Para que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Para que eu estou nisso? Para que me escolheram? Na verdade, a pergunta inicial era muito por quê, e eu fui entender o para quê quando eu fiz uma... Isso é recente, em 2012 eu fiz uma formação de facilitação de grupos, chamada Art of Hosting, a arte de anfitriar. Conversas profundas, significativas e colher o que importa. E ali eu entendi que a pergunta certa era para quê, né? Que me ajudou bastante nesse caminho. E foi muito bacana porque eu pude fazer um retrocesso dos meus para quês. E foi fazendo sentido, né? Porque o Carim gostou de mim, ele me convidou, ele achou que eu era bacana para esse lugar e me botou ali. Mas para quê, né? E quais foram as respostas? Que eu acrescentei nesse período? Eu tenho... tem gente de equipes que eu formei, estou falando, estou arrepiando, tá? Vocês podem ver. Há equipes que eu formei ainda no início da década de 90, que continuam nessas empresas em funções maiores. Eu fico mega orgulhosa. Assim. Então, acho que esse era um para quê. Na época da corporação. Na época do corporativo, né? Antes da década de 90, ainda dentro da década de 80, eu acho que foi o ápice de eu aprender um pouco bastante sobre colaboração, sobre relacionamento com pessoas, sobre o lugar da ajuda, assim, né? Porque o ambiente corporativo é muito competitivo, né? E eu não era. E eu nunca fui. Então, esses paraquês ficavam fortes assim para mim. Mas eu entendi que eu fui criando gente, criando equipes e criando estruturas e negócios, gerindo negócios em que as pessoas se ajudavam. E aí todo mundo falava isso para mim. Então, acho que esse é um grande paraquê. Da sua experiência, vamos dizer, mais sensitiva, da sua sensibilidade, desse mundo espiritual que a gente fala, né? A relação tua com a espiritualidade. Foi em paralelo? Já era uma vontade que você tinha? Porque agenciar pessoas
né, nessa expansão que você tem de proposta e que é o que fez sentido para você? Em 1980, quando eu sou efetivada na empresa que hoje se chama Bristol Myers Squibb, que naquela época era Laborterápica Bristol, eu conheci um gerente de marketing que se tornou muito meu amigo e que já não está entre nós. Então, eu tinha 18 anos, que já me rondava naquela época com o espiritismo. Eu tinha 18. Aos 17, eu tinha saído, e eu não quero confundir religião com espiritualidade. Perfeito. Eu entendi a sua pergunta. Perfeito. Acho que só para a gente mostrar o percurso. Eu tinha saído da igreja metodista com 17 anos, porque já não respondia mais as perguntas todas que eu tinha. Existenciais, de localização. Perguntas do tipo, coisa que nunca... Por que Jesus precisou morrer na cruz para salvar a gente? Uma coisa que não entrava muito. Sério mesmo que ele precisou morrer na cruz, verter sangue, porque tudo muito metafórico e elaborado ao pé da letra, né? E não me respondia, que dizia, não é possível um troço desse, né? O cara é tão bom assim... Politraumatizado, exposto. Um troço de madeira no ombro, ter que verter o sangue dele para eu me salvar, não entendi muito bem ainda, quero saber qual que é o percurso. E aí eu comecei uma busca, e fui dos 17 aos 19, mais ou menos, eu fui passando assim por vários caminhos de descoberta espiritual. Que também é uma história longa que eu acho que, de repente, fica para uma outra. Mas... quando eu chego na Bristol e o Gabriel fica, olha, eu frequento um centro espírita longe pra caramba, eu morava em Santo Amaro, era lá na Jardim Anália Franco. Zona Leste. O Perseverança. Não era o Perseverança, mas era até bem mais próximo, era a Casa Branca do Caminho. E ele dizia, vamos, eu vou te buscar, qualquer dia vamos, eu e minha mulher, a gente vai, não sei o que, eu vou te buscar. E eu sempre... fugia pela tangente, não sei porquê, né? Mas ele me convidava muito. E outros amigos me convidavam para o espiritismo e eu fugia. Em 1996, eu resolvi dizer um sim para isso. E, cara, foi o começo. Não tô, né? Sou espírita kardecista cristã até hoje, mas não é o único caminho, não é esse, já que eu sou espírita progressista, pelo menos é como eu me... Mas foi um caminho muito bonito, muito rico em conseguir as respostas que eu precisava, algumas, porque ainda existem muitas perguntas, né? E aí eu fui estudar filosofia tântrica, né? Eu fui estudar psiconeuroimunologia com a Susan, a biopsicologia. Susan Anders. E ela traz essa ciência mesclada com a sabedoria oriental milenar, né? Do yoga, da filosofia tântrica. E aí foi um outro... Eu costumo dizer assim que é como se eu fosse uma garrafa de espumante e alguém tivesse feito... Tirado a rolha. Assim, então, não sei se eu respondi assim. Sim. Você é a coisa do... Sim, mas eu queria estender um pouquinho mais, porque isso permeia o seu trabalho, né? Você é uma pessoa sensível, intuitiva. Como que é? Conta pra gente. Eu eu tenho certeza que o mestre aparece quando o discípulo está pronto. A gente já ouviu isso, né? Então, fantástica, e também, aliás, essa assertiva, né? E tem vários níveis de discipulado, eu descobri isso, né? E aí deve ter vários tipos de mestre vários também, tipos né? Quando de você está num mestre. tipo de discipulado, aparece um tipo de mestre, outro Vários tipo. mestres foram aparecendo na minha vida. Que legal. E quando eu comecei a estudar terapia sistêmica familiar, na metodologia de Virginia Satir, eu até juntei as coisas aqui. E aí eu fui para as constelações, eu entendi que ali, no ano de 2007, que eu não havia entendido integralmente respostas que eu já tinha recebido antes, porque eu não estava pronta. Você ressignificou. Eu ressignifiquei. Então, essa história de entender o que está por trás, de entender quem é meu irmão e
por que é meu irmão, mas também para que é meu irmão nesta vida carnal, consanguínea. E entender que pode ser diferente de mim, porque até então eu era muito dona das minhas verdades também, apesar de já estar seguindo um caminho de expansão consciencial e elaboração espiritual, né? Então, nas constelações, com toda a filosofia de Bert Hellinger, eu acho que foi um outro destapa, assim, sabe? Uma outra grande rolha que saiu dessa garrafa de espumante jamais chacoalhada. E dentro desse caminho de expandir consciências, e cada vez que, enquanto eu expando consciências, eu estou alargando a minha, eu acho que essa que é a grande jogada, eu me deparei com alguns livros, um dos quais eu até sugeri aí, do Wayne Dyer. E na sequência, especificamente nesse ano, você vê que as coisas não param, não acabam, né? Especificamente nesse ano, com um grupo que eu tenho e eu facilito todas as quartas-feiras à noite, que é um grupo de transformação interior. Então, a gente já partiu da mudança do nome, né? Porque me incomodava um pouco essa coisa de reforma íntima. Reforma é uma coisa que você pega algo que já está pronto e bate o martelo lá, não sei o quê, quebra. Mas você reformou, né? Não ficou muito bacana, mas é uma reforma. E, para mim, transformação é algo mais pujante, assim. E a gente colocou o nome nesse grupo de transformação interior. E caiu na minha mão e das minhas parceiras um livro de um psicólogo psicanalista, Roberto Rosas Rezende, A Psicologia Profunda no Novo Testamento. E esse ano eu tive uma nova descoberta de tudo aquilo que tinha sido a minha origem, né? Acho que nesse caminho eu preciso dizer que aos 14 anos alguém me apresentou Hermann Hesse, não à toa eu coloquei isso, né? E aos 18 anos alguém me apresentou Deepak Chopra. E aí Deepak se tornou um grande guru e eu corri atrás do Deepak aqui. Todas as vezes que ele veio no Brasil, nunca fui fora, né? Olhar nos olhos do Deepak como eu gostaria, ou fazer um well-being process com ele, mas li, degustei tudo que ele já escreveu até hoje. Então, tem muitos mestres, né? Tem muitos mestres. Conta pra Bert gente... foi o... Isso. Essa sua relação com a constelação a partir da sua formação com Bert Hellinger. Eu fiz uma formação com um casal de alemães autorizados por Bert Hellinger. Naquela época não existia escola Hellinger no Brasil. Então, ele autorizava alguns discípulos dele que vinham ao Brasil e davam essas formações. A primeira foi Mimânsa Farni, daí teve o Peter Spelter, com a Tsuyuko também. Eu fiz com Lorenz e Marlis Wist. E a partir de então, quando você está na formação, eu acho que qualquer formação, eu com esse Eneatipo 7, que mergulha e quer nadar de braçada, quer saber, eu virei a louca da constelação, né? Então, comecei a ir em constelação de todo mundo. E comecei a ir nos seminários do Bert também, quando ele já vinha para o Brasil desde 2006, e eu tive meu primeiro contato com o Bert em 2010. Até o último seminário dele no Brasil. Então, assim, poder aprender com gente que trouxe direto da fonte e depois poder reforçar aquilo que eu tinha aprendido, entender e aprofundar através do olhar dele próprio, foi um grande privilégio, assim, na minha vida, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Bert, com um conhecimento muito teológico, talvez alguns consteladores que escutem esse podcast, que vejam, vão ficar bravos comigo, mas eu já passei dessa fase.
Porque fala-se pouco nessa história do conhecimento teológico dele ter sido padre. E eu não tenho a menor sombra de dúvida. Tudo que ele traz sobre amor, tudo que ele traz sobre perdão, sobre reparação, sobre reconciliação sistêmica, ele traz de um mundo espiritual que ele descobriu no seu estudo da teologia, mas que para ele também era limitado. Então ele mergulha no mundo das constelações, mas não foi por aí que ele começou, né? Ele começou com terapia primal, análise transacional e psicanálise. Daí ele foi ter com Virginia Satir, foi entender e tal. Constelação familiar era um troço que já existia, mas ele repaginou. Ele já tinha deixado a igreja. Ele entendeu essa necessidade de sair do caminho da religião, porque religado com Deus ele já era, né? Já estava, e entrar no caminho da expansão, a partir do autoconhecimento. Aí ele foi se conhecer mesmo, e ele quis trazer isso, né? Então ele traz nas muitas obras dele essa possibilidade do eu como ponto de partida, que na verdade é um título de Sofia, a esposa dele, né? Ela traz muito isso. Eu como ponto de partida, que Jung também trazia, eu acho que todos os grandes, o Freud. Você não consegue conversar com carinho de algum aspecto que está acontecendo na vida dele se você não entende aquele aspecto na sua vida. E eu não estou com isso querendo dizer que o psicólogo, quem estuda efetivamente para isso... É tudo bem resolvido, É né? tudo bem resolvido, ou precisa ter passado por tudo, porque Com não certeza. terá. Né? Mas dar-se a oportunidade, de repente, também de aprender com o Uma outro que está ali troca. na minha frente e entender o que é aquilo em mim. Sim. E acho que Mas foi isso. explica para a gente colocação. assim a ferramenta, constelação familiar, com toda essa bagagem que o Bert Hellinger traz. E aí você tem um campo de atuação maravilhoso, porque aí é saber fazer e ensinar como fazer. Isso na sua formação. Mas aí você tem um grupo de pessoas que estão ali com sofrimento, né? E como que funciona essa ferramenta? Vamos pensar assim que a gente está falando para alguém que nunca teve contato, né, com isso. Porque é real, né? É concreto. Você fala de uma teoria e de onde tudo você foi buscar, todas as suas referências, mas, de fato, você como terapeuta, você tem um trabalho transformador concreto. Conta para quem nunca fez e fala, quero saber um pouquinho mais. Quem sabe eu vou experimentar. Quem sabe tem significado, tem sentido para mim. Eu vou contar uma historinha antes que eu acho que é imprescindível. Eu vou contar aqui, né? Porque hoje eu já não conto mais tanto nos meus grupos, porque as pessoas vêm, são muitas pessoas, a maior parte já sabe, e a gente parte para o trabalho. Mas a gente quer esse privilégio, né? Ela contar pra gente. Pois é. Quando o Bert começou, ele também tinha passado pelo psicodrama de Moreno, e aí quando ele conheceu as constelações familiares, ele entendeu que tinha alguma coisa um pouco diferente. O psicodrama ainda tinha um caminho um pouco limitado no sentido de ter os scripts que cada um precisava cumprir ali, mas que trazia muita clareza. Quando ele conhece as constelações, ele faz uma coisa, ele se permite fazer uma coisa que ele chama de configuração, de colocação, né? Então, esse nome constelações familiares, constelação familiar, é algo mais prático para a gente entender, mas em alemão ele chamou isso de Familienstellung, que é exatamente uma configuração se forma de tal modo que algo acontece. Então, né? tem o campo. Tem o campo. Mas ele não sabia dessa história do campo. Com tudo que ele tinha estudado. Então, daí, por isso que eu falei que eu ia contar essa historinha. A gente precisa trazer e se curvar diante da memória de Einstein, que começa, não é? Com essa, instigando os cientistas a olhar para essa história do campo, teoria dos campos, ele sempre chamado de louco. Tudo bem?
Até a gente chegar em Michael Talbot, que é o cara que fala para a gente que a gente é 95% de espaços vazios, que também é outra coisa difícil, né? Nossa, 95% de espaço vazio, nessa coisa que, tangível que eu posso tocar, como é que é isso? E aí a gente consegue estudar um pouco mais e chega no Rupert Sheldrake. E o Sheldrake, que tornou absurdamente palatável para a gente a teoria dos campos, nomeando isso em campos mórficos ou morfogenético, vai dizer assim: nós três aqui agora, ou nós cinco dentro desse estúdio, estamos num campo mórfico, se formou um campo, né, absolutamente conectado a partir do campo individual de cada um, e nós estamos conversando sem palavras. Perfeito. Antes da gente começar a falar, a gente já começou a conversar. Porque essas informações estão aqui, já estão. Desculpa te cortar, mas que é a igreja, né? Que é as igrejas. O verdadeiro geral, corpo, né, de Cristo é esse, se é isso que você quer dizer. Quando a gente se junta, né? Aqui agora. Com o mesmo objetivo. Exatamente. E Sheldrake, sendo um biólogo, fisiologista, grande pesquisador, ele começa a estudar essa história dos campos lá nos minerais, passa para os vegetais, vai para os animais, até que ele chega, né? Não sei se a gente pode dizer que a gente é uma espécie superior, eu acho que não, hoje eu já não digo isso, né? Há controvérsias. Eu não, porque eu tenho 1,70 m, você também é baixinho. Eu sou, então é. Então a gente não está superior, com certeza não somos. Mas pelo nível de consciência. Márcia já é um pouquinho, né, mais superior que a gente. E aí o Sheldrake explica uma coisa bonitinha, tranquilinha assim para a gente, que uma sociedade se estabelece por hábitos, por repetição de hábitos. Uma sociedade se estabelece por repetição de hábitos. Fantástico. Pequenos ou grandes. Então, o que aconteceu há milênios, e que a gente talvez não estivesse lá, ou talvez nós estivéssemos lá, né? A gente já viu esses hábitos e a gente está trazendo esses hábitos, modificando com o tempo até aqui. Essas coisas aconteciam quando se dava a configuração familiar ali no trabalho do Bert. E o Sheldrake, entrando em contato com Bert, porque não se conheciam, para que Bert pudesse constelar a sua esposa, a esposa de Rupert, que tinha uma doença grave. Quando essa constelação acontece, o Sheldrake entende o que acontecia ali, que Bert chamou de fenomenológico. Faz todo sentido. Há um fenômeno que acontece. As pessoas começam a se comportar como se fossem alguém que elas nunca conheceram, a trazer sensações, a elaborar em sentimentos essas sensações e dizer palavras, dizer frases, como se fossem aquelas pessoas que elas nunca viram. Como que acontece isso? Então, não sei se eu respondi. Sim, quer dizer, o campo da pessoa que está sendo assistida, ele se forma, ele se cria ali, e todos que participam, cada estrelinha dessa constelação, cada pessoa que se dispõe a participar dessa dinâmica... Entra nesse campo. Entra nesse campo. Por isso que sente o que não é dela, e sim de quem faz parte desse campo. Fala coisas que não é dela, mas que representa a pessoa que está sendo assistida, o familiar, as pessoas de relação com ela. Exatamente. Sem saber isso é o porquê, fenomenológico. Né? Sem saber o porquê. Porque eu também, não digo a primeira vez não, mas a segunda vez que eu fui chamado e que eu participei, que aí a gente... Só quando você está no campo, como a gente fala, você sente. E por que eu estou fazendo, né? Ainda vem um pensamento racional. Para mim veio, me lembro. Por que eu estou fazendo isso? Claro que é uma coisa de uma fração de segundo. Porque aí você tem que viver a emoção, né? Enfim. Eu queria expandir um pouquinho esse nosso entendimento, só dizendo assim. Eu cheguei aqui, eu já cheguei com o meu campo. Porque eu estou no meu campo. O campo está em mim, mas eu estou no meu campo. E quando eu cheguei, eu me deparei com vários outros campos. Sheldrake fala que a teoria dos campos mórficos são campos dentro de campos que contêm campos. Claro. E Bert dizia,
existe uma consciência muito maior que abarca todas as outras consciências, que ele chamou de consciência espiritual. E aí a gente vai falar dos níveis de consciência, né? Mas acho que só para trazer a coisa do campo, então, um grupo de constelações se forma por ressonância. Você fala assim, vou fazer uma constelação amanhã, 6 horas da tarde. Vem 30 pessoas, as pessoas viram no Instagram. Então, não invalidando as redes sociais absolutamente, mas se fizer um post agora, para amanhã às 18 horas, teoricamente não faria muito resultado. Mas quem tem que ler, vai ler. Quem tem que gravar, vai gravar e vai vir. E aí elas vão se dando conta que elas se sentaram naquela sala com questões muito parecidas, conforme as constelações vão acontecendo. Então, aí você se lembra dessa grande teia da vida do Fritjof Capra, esse conceito do universo holográfico e do como nós estamos o tempo todo conectados. E o Sheldrake fala, o campo ele está. Ele não depende de espaço e nem de tempo. Ele está. Eu acho que a gente vai precisar caminhar muito ainda para entender técnico-cientificamente o que é isso, mas tudo bem, ele é chamado de pseudocientista hoje, apesar dos 40 anos de serviço ao mundo científico que ele tem. Ele não liga para isso, mas e ele fala, como Bert falava, Bert dizia, eu não sei onde tudo isso vai dar, eu também não quero saber, mas eu sei que vai ser algo muito bom. E o Sheldrake tem esse conceito também. Então, ali naquele momento, aquilo que era considerado sobrenatural há 30 anos atrás, ou parapsicologia, como era nomeado, hoje a gente entende que está dentro de cada um de nós. Está dentro de cada um de nós. É também um processo orgânico, é também um processo fisiológico. As suas células estão reagindo àquilo que você está sentindo, não é? E fazendo coisas acontecerem dentro e fora de você. Então, acho que é isso. Assim. Essa representação, né? É verdadeira. Quem participa sabe que você deixa o seu eu de lado, entra no campo do assistido e ali vem, como você falou, é físico, é emocional, vem as palavras, as posturas e representa ali aquelas relações interpessoais daquela pessoa que é absolutamente desconhecida para o grupo. E traz o hábito ou os hábitos. O que está por trás disso? Que está vindo de muito tempo e que está causando isso aqui agora nessas relações, mas a gente não sabia. Né? Então, sei lá, exemplos práticos e rápidos, assim. Meu bisavô era muito rico, era milionário, e de repente aconteceu uma tragédia, ele perdeu tudo. E a partir daquele ponto naquela família, todas as pessoas progressistas, pujantes, abundantes e prósperas financeiramente, ou seja, que têm essa potência, não conseguem ser. Sentem que internamente são, que têm a potência, fazem, mas não conseguem, não chega lá, ou chega, constrói muito e perde tudo. Isso vai se arrastando por gerações até que alguém resolva olhar. Mas o que de fato acontece? Né? E aí a gente vai ver o que a constelação clareia isso. É assustador às vezes. E liberta, né? Liberta muito, porque você fala, uau, nossa, agora entendi. Não, então, isso aconteceu com meu bisavô. Que bom que foi com ele, eu posso fazer diferente agora, né? Que ótimo. Né? E teve um para quê. Então, isso responde os meus para quês também, né? Para que eu estou vivendo isso agora? Para que eu estou com vocês aqui, nesse momento? Né? Começa a se delinear uma resposta. Mas eu também não gosto das respostas. Eu gosto de ficar com a pergunta. Talvez seja mais produtiva. Porque fica no campo. As perguntas ficam no campo. E você vai descobrindo mais. Se você vai descobrindo mais, egoicamente a gente tem uma tendência de achar que já chegou na verdade, né? É, mais cômodo, né? Que já descobriu o que é, e aí... Não é assim. Encaixota de novo. Conta pra gente a sua experiência em Machu Picchu. Eu acho que eu estava no campo e eu não sabia. Né?
Porque lá, na primeira vez, eu fui 3 vezes e subi 2. Uma eu não consegui subir porque chovia muito e o trem não subia por perigo de deslizamentos. E a primeira vez eu fui sozinha. E a primeira vez eu tive essa experiência de ficar parada. Eu estava sozinha, eu, Miriam, mas tinha um monte de gente. De ficar parada olhando para aquelas montanhas e, de repente, eu não estava mais ali. Então, foi uma sensação muito clara para mim de desmembramento, de desdobramento e de estar conversando com pessoas no meio daquelas montanhas que eu não sabia quem eram, não sabia de onde tinham vindo, mas já era. Elas viviam ali, elas já estavam ali. E difícil falar porque me toca até hoje. Mas da segunda vez, eu estava com uma equipe minha, a minha equipe da Johnson & Johnson. A gente tinha acabado de fazer uma convenção latino-americana em Lima. E o nosso chefe, naquele momento, nos presenteou com a subida a Cusco. Que legal. Estendeu. Pelos resultados que nós tínhamos obtido, fantástico. Não sei o quê, e nós... Cara legal, hein, esse chefe? Pois é. É? Ou não, mais ou menos? Não, eu tenho ele num espaço muito especial do meu coração. Qual que é o nome dele, dá para falar? Robert Vosburg. Ele não está mais na Johnson. Eu acho que ele está no mundo. Acho que ele está. Nunca mais tive contato. Mas o Bob, então, falou, bom, pelos resultados obtidos, o meu presente para todo mundo vai ser... E era uma equipe imensa de pessoas de todos os países latino-americanos. De lentes de contato descartáveis, viu? Né? Fazendo propaganda aqui. Eu fui a mãe das lentes Acuvue no Brasil. Que legal. E aí, eu não sei qual era o problema, eu acho que na época, né? Eu tenho muito desejo de voltar hoje e ver como é que está isso. Os voos a Cusco eram aviões pequenos e tinham uma limitação grande. Então, a gente teve que fazer vários voos, porque não cabia 6 não cabia pessoas, todo 8, mundo 10, junto. E também por alguma questão climática, a gente passou uns 3 dias em Cusco, que não era o esperado, mas a gente passou até poder ir a Machu Picchu. E esses dias em Cusco foi alguma coisa que eu não sei explicar até hoje, eu não quero explicar. Porque eu entrei em Cusco e comecei a chorar, e tudo que eu fazia chorando. Aí as pessoas da minha equipe, algumas pessoas começaram a passar mal, eu passei noites em claro, acho que 2 noites em claro, cuidando de gente, e eu sentava para tomar café da manhã e as lágrimas saíam dos meus olhos, eu não continha, tinha alguém que falava, meu Deus, o que tem aqui? Né? O que tem aqui? Eu estava começando no Espiritismo, estou falando de 99, né? Eu tinha entrado no Espiritismo em 97, então eu não tinha nenhuma resposta pronta, assim, que me aquietasse, dissesse, pronto, eu já sei o que está acontecendo. Mas eu mergulhei. E aí, quando eu cheguei em Machu Picchu de novo, eu sou convidada para a mesma cena, no mesmo lugar, com mais gente, e eu saí de mim. E eu me lembro de eu voltar para mim, assim, e daquela conversa com alguém me tocando, me chamando, alguém que também chorava muito. E eu fui... E me levaram para dentro de uma ruína e me deram de presente um anel maravilhoso, que eu até lembrei dele agora e falei, nossa, eu devia estar com ele. Porque eu estava me despedindo daquelas pessoas e daquela empresa para continuar a minha jornada numa outra corporação. Que fantástico, que momento fantástico, né? Então, coisa linda. Eu acho que agora eu entendo, né? Depois de muitos anos eu entendo que eu entrei num campo maior. Eu entrei num campo que era muito maior do que o meu próprio, do que aquelas pessoas que estavam comigo. E o que a gente conversou ali. E daí eu entendi ali que era a minha terceira experiência de desdobramento, de sair do corpo. Eu já tinha tido muitos anos antes e não fazia a menor ideia o que era aquilo.
Então, acho que foi isso, a experiência de Machu Picchu. Você experimentou um campo, então. Eu experimentei entrar num campo, ser convidada a entrar num campo que não era meu, mas que eu estava em casa e que eu fui muito acariciada, assim. E a sensação de sair desse lugar com a certeza de está no caminho, cara. Que Para legal. de... Que Sabe? legal. Para de masturbação mental, você está no caminho, né? Só escuta, só sente, só deixa isso acontecer mais vezes e para de ficar fazendo tanta pergunta. E as duas vezes que você foi lá, você sentiu. Só que a primeira você não soube... A primeira eu estava sozinha. Então, Foi uma sensação. mas você não soube, nem chegou perto de entender naquele momento. Não. Aí na segunda vez... A segunda vez teve a experiência de ter começado em Cusco, dessa estada mais longa em Cusco, e as coisas já começarem ali. E nas visitas das ruínas em Cusco. Né? Então tem uma ambientação. Tem uma ambiência Uhum. inexplicável. porque Inexplicável. talvez essa... De quem vive ali, de quem já viveu, de quem construiu tudo aquilo, de quem a gente pensa que está em algum outro lugar e que dimensionalmente certamente está, mas que continua ali. Isso que eu ia falar, é um campo diferenciado, né? É um campo deve ser dimensional imagino. mesmo. É um campo dimensional e esse eu diria literalmente morfogenético. Porque toca todo mundo que nasce ali. E você acredita que esses campos se repetem? Por exemplo, no norte, na América do Norte, ali na região da Califórnia. Esses campos se repetem em todos os lugares. Eu não diria só na região da Califórnia. Tá. Em outros lugares do mundo. Todos os lugares. Sibéria, aqueles que a gente, né? Esse campo está se repetindo aqui agora por alguma razão. Aqui agora, olha que legal. Que bacana. Com hein? alguém. Com alguém que fala comigo, né? Que eu posso sentir, que eu posso sentir em você, posso sentir em você, mas eu não sei quem é. Olha que interessante. E terapeuticamente, as pessoas te procuram para resolver o que tem, assim, se consegue localizar, são relacionamentos, porque a gente agora está perto, né, do final do ano. As pessoas, a família, né, elas vão se reencontrar. E família é um grande laço sanguíneo. Quando eu estudei análise bioenergética no IABSP, como toda formação que você faz, você sabe disso, né, Márcia? A gente precisa se submeter ao processo daquela abordagem. Senão também não faz sentido. Eu fui né? fazer terapia bioenergética. E a pergunta que eu trazia naquele momento era: será que eu sou capaz de ser terapeuta? Porque eu estava começando. Eu acho que eu não sou capaz. E eu nunca vou me esquecer. Cecília Valentim, ela tem um trabalho lindo. Ela hoje mora em Portugal, mas ela está vindo para o Brasil. Ela tem um trabalho lindo aqui, com canto, com a voz, a arte do ser cantante. E Cecília, sim, sem dúvida, vai estar aqui, vai estar. Eu te passo o contato. Ela olhava para mim, depois de uma intervenção comigo, ela olhava para mim e dizia assim: você entenda... Cecília fez biopsicologia também comigo. Ela dizia: entenda que aquele que chegar a você vai chegar porque sabe que você tem para entregar aquilo que ele precisa. Né? Então ela não falava, ela não nomeava como campo de ressonância, mas é isso também, né? É um campo de ressonância mórfica. Então, à medida que eu fui me desenvolvendo comigo, me conhecendo melhor e sabendo quais eram as minhas mazelas, essas mazelas foram chegando a mim através de outras pessoas. Mas a partir da formação da terapia familiar, ainda antes das constelações, indubitavelmente meus clientes começam a chegar com questões familiares. E essas questões que foram chegando familiares para mim foram me dizendo que eu nasci numa família que era um grande tacho de moedas de ouro. Né? Hoje eu sei disso. Eu nasci numa família de ouro. E cada pessoa com quem eu converso até hoje, eu levanto as minhas mãos para o céu e falo: Deus, obrigada pela família que o Senhor me deu. Né? Porque eu pensava que eu tinha problemas.
familiares. E eu tinha soluções dentro daquela família. Então, nem sei se eu estou transversando ou se eu estou respondendo a tua pergunta. Respondendo, sim, claro. Tá tudo ótimo, porque a gente só está aqui sorvendo, né? E a partir das constelações, isso se consolidou. Então, eu tenho várias outras formações, mas o meu processo terapêutico é absolutamente sistêmico familiar. Então, as pessoas, sim, me procuram para isso. Então, hoje eu cuido de casais também, que eu gosto muito. Acho que esse é o relacionamento mais complexo, que ainda toca em mim profundamente, com o qual eu ainda preciso aprender muito para ajudar, mas consigo estar num bom lugar de ajuda nisso. Mas o que eu mais gosto de fazer, que faz sentido para mim, e depois eu entendi por que biomédica, por que a biomedicina me pegou, que é sistêmico, o que eu precisava entender, o que eu precisava fazer com isso para chegar onde eu estou hoje. Eu fiz 5 vestibulares para psicologia, tá, Marcos? É mesmo? Não era tão difícil assim, com 18 anos. Eu não entrei em nenhum. Né? Então tinha alguma coisa que me dizia que eu não podia entrar. Pois é, não era para ser, né? É que já não precisava, né, Miriam? Mas, com certeza. Você entende o caminho? Interessante, né? Muito Aí eu me apaixono pela biomedicina em 1980, no cursinho, com uma professora de fisiologia. Me apaixono, ela percebe que eu me apaixono, ela traz tudo que tinha de documento da biomedicina para eu entender o que era. Olha que legal. E aí eu fiz vestibular para biomedicina e eu entrei no Foi uma das suas primeiras mestras, você diria, daquela que você falou? Paola Marcella. O discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso. E a gente falou que aparecem vários. Ela e Sérgio Pandolfi. Então, eram 2 professores de fisiologia do Objetivo. E um cobria o outro. Naquela época, o Objetivo mandava os professores viajarem muito, né? Então, às vezes era um, às vezes eram outros. Os 2 eram biomédicos. E eu me apaixonava por aquelas aulas. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? É isso que eu quero. Aí eu me encontrei. Que legal. Mas, voltando, né? Eu sinto que o caminho que eu fiz e que é onde eu mais ajudo hoje foi entender como tudo isso acontece. Que legal. No meu corpo antes. Como é que o meu corpo reage. Né? Quais são as fisiologias desse sistema nervoso que faz tudo acontecer e que reage ao meu pensamento. Essa foi uma segunda etapa, né? Eu entender que meu corpo reage aos meus pensamentos e poder ajudar as pessoas no manejo dessas reações fisiológicas, né? Fantástico. Que a biopsicologia me ajudou muito. Fantástico. E ajudar essas pessoas a entrarem numa melhor configuração de família, porque família é tudo. Família é tudo. Família é tudo. Tem uma pergunta que a gente faz aqui, Miriam, que é sobre as possibilidades da vida. Se você tinha coisa que você achava impossível e você conquistou, atingiu, né, provando que tudo é possível. Você pôs que não aqui, que você não acreditava, que não acredita. Mas, na verdade, desculpa te cortar, mas já dando na nossa conversa aqui, você tinha lá atrás algumas crenças. Tinha. Que se dissolveram depois, mostrando que aquelas possibilidades lá atrás eram... Queria que você falasse um pouco sobre Como eu fui a ovelha negra da família na quebra dessas crenças, né? E a ovelha negra é uma figura não muito socialmente correta hoje, mas foi assim que Bert trouxe. Como eu fui a filha mais nova e que saiu fazendo diferente, e fazer diferente custa emocionalmente. Claro. Tá? Custa muita energia, né? Custa muita energia. Mas eu, com 7 anos de idade, eu olhava e dizia, vou fazer isso diferente. Sério mesmo? Criança? Porque a gente era criança, mas a gente era muito pobre. Então, eu era uma criança que tinha vontades. E eu contava com aquela resposta básica de um dia, quando a mamãe puder, a mamãe te dá. Um dia, quando o papai... Então, tinha um dia que mamãe e papai iam poder, eu não sabia que dia que era esse. E eu dizia, eu vou fazer esse dia. Olha que legal. Então, mais do que olhar para o que era impossível, eu acho que eu me acostumei a olhar para o que era possível. Eu falava, não, isso tem que ser possível, tem que poder. Eu preciso fazer isso diferente. Então, e eu fiz diferente das minhas irmãs, eu fiz diferente da minha família inteira. Posso te cortar um momento, porque eu estou arrepiado agora? Eu tô Você também tá? Porque eu pensei numa coisa, o seguinte,
para você foi muito mais difícil, quer dizer, eu não sabia dessa parte da sua história, que você era muito pobre. Quer dizer, aí você atingiu um mundo corporativo, de sucesso no mundo corporativo. E depois você largou isso para ir para um outro. Quer dizer, imagina, ó, tô mais arrepiado ainda, porque imagino como deve ter sido difícil para você, né? Foi um tempo que, de repente, eu acho que a gente pode marcar um novo podcast, porque eu acho bem interessante, é um lugar de ajuda meu também hoje, de poder contar como sendo, na década de 90 especificamente, por todas as grandes corporações que eu passei, eu fui sempre a segunda mulher que chegou naquela posição. E não era fácil. Então, essa voz que está aqui falando com a gente, esse campo estabelecido que me traz, que me leva, que me joga para lá, indubitavelmente eu estava dentro dele para poder passar por tudo isso. E é importante que se diga que, eu falei antes, eu não sou competitiva e eu nunca fui competitiva mesmo. Então, não era muito coerente, né? E os meus pares todos eram homens, não é? E eles me cobravam, né? Eles me instigavam para que eu fosse competitiva e eu não era competitiva, mas eu fui chegando. Mesmo assim, você produzia. Eu fui chegando, a vida foi me levando. E até que em 2001 eu sou demitida dessa corporação. E o meu chefe, antes de me demitir, tem uma fala comigo assim: eu conheço o seu potencial. Você tem potencial para ocupar o meu lugar. Eu já falei isso para o meu chefe. Ele era presidente da empresa. Ele tinha dito isso para o vice-presidente da América Latina, ou pelo menos ele me contou o que disse, né? Mas eu jamais faria isso com você porque você não sobreviveria 3 meses nesse lugar. Que coisa maluca. Pode ser que fosse uma desculpa? Pode ser. Ele me disse assim: eu estou te desligando hoje porque seus pares me pedem isso. Caramba! Né? A convivência está ficando difícil. Então, mas era também um ponto de inflexão da minha expansão consciencial, que eu sabia, era isso que eu precisava, né? Então, é isso, eu chegava na empresa, entrava na minha sala, que era enorme, fechava a porta e ia meditar, acendia um incensinho dentro da sala e ia meditar. E as pessoas não entendiam o que eu estava fazendo quieta, dentro da sala, de porta fechada, e aquele cheiro que saía dentro da... Então, tinha coisas. Eu acho que eu também provoquei um pouco isso. Eu meditava 2 vezes por dia. Então, antes de ir embora, como eu normalmente saía dali para ir um curso, fazer alguma coisa, eu já meditava ali. Eu fazia a mesma coisa. Aí teve um lance de acharem que eu me fechava na sala para escutar o que estavam falando nas outras salas vizinhas, umas coisas muito doidas. Tudo isso sendo a única mulher humano. nos pares dos homens. Né? Quer dizer, junta tudo isso. E aí, segundo ele me disse, foi pedido à minha cabeça, eu acho ótimo, sou extremamente grata no meu coração hoje para quem pediu, até hoje. Fui entender isso depois, claro. Mas é isso, então... Cara, não tem... Se eu olho para... Esse é o recadinho, acho que você queria, né? Que eu deixasse um recadinho? Foi isso? Fica à vontade. No final, a gente ainda vai pedir para você deixar um recadinho para essa câmera. No final, eu olho para o impossível, eu vibro na escassez. Também acho. Porque vibrar na escassez é vibrar no que me falta. Então, eu não consigo olhar para o que eu já consegui até aqui. Exatamente. Então, eu continuo acreditando que é impossível. Mas, cara, olha o que eu já fiz até aqui. Então, tudo isso foi possível. Então, eu só posso olhar para o que ainda é possível lá na frente. E aí, isso é abundância, né? Na minha concepção. Então, acho que a vida mostrou isso para mim. Assim. Eu não me lembro de um impossível. Eu tive grandes dificuldades, eu tive desejos. Meu primeiro carro, meu primeiro Fusca amarelo. Será que eu vou conseguir pagar? Porque até então eu tinha que... né? E no calendário marcar quando que a Marta ia dirigir o carro do papai, quando que a Gina ia pegar o carro do papai, e quando que ia sobrar para a Miriam. Né? E aí eu tive o meu primeiro carro. Será que eu vou conseguir pagar? Consegui pagar, olha que bacana. Eu fui procurar um apartamento para alugar que eu sabia que eu tinha que sair de casa. Isso também era uma coisa que... Eu amava a minha família, mas eu tinha que sair de casa. Eu teria saído com 21 anos se a minha mãe não tivesse segurado. Que ela falou assim, eu fiz uma promessa, eu e seu pai.
de dar casa, comida e roupa lavada para as minhas filhas até que elas se formassem na faculdade. Eu deixo você sair, mas quando você se formar. E então, isso foram 2 anos mais. E aí, antes de sair de casa, 1985, eu ali pensando em vou alugar um apartamento, vou sair para ver apartamentos. E a mamãe, toda poderosa, eu vou com você. Mamãe saía comigo para ver apartamentos, não sei o quê. Aí um dia eu entro num condomínio e o zelador fala, tem um aqui para vender. Eu falei, não. O senhor falou que ia me mostrar os que estão para alugar. Mas tem certeza? A senhora não quer ver esse que está para vender? A minha mãe olhou para mim e falou, vamos ver, nós estamos aqui. Coisa de mãe, né? Olha, que coisa legal. Eu digo, mas como que eu vou comprar um apartamento? Né? E aí a gente entra no apartamento, ele estava detonadíssimo. E o cara pega um cartão e me dá, esse aqui é o cartão da corretora e tal, a senhora fala. E eu não sei o que aconteceu comigo. Eu continuei procurando espaço para alugar, mas eu entrei em contato com aquela corretora. E a gente foi, Praça Buenos Aires, Avenida Angélica, nunca vou me esquecer. A gente foi uma noite, ela datilografou, ela datilografou toda a minha proposta e disse, bom, o seu salário não permite, não atinge, mas o que custa? É um apartamento retomado pelo Unibanco. Vamos mandar a tua proposta? Quem sabe? Eu era a 3ª da fila. E conseguiu. Caramba. Então, assim, como é que eu vou falar para você do impossível? Eu não sei se eu pensei no impossível. Eu acho que eu pensei muitas vezes, até hoje ainda penso, lamentavelmente, que tem caminhos que são muito difíceis. Difíceis, mas não impossíveis. É isso. Fantástico, Assim, fantástico. Márcia, a gente está indo caminhando para o final. Tem mais alguma pergunta? Não, acho que a gente... Muito por esse legal. Primeiro, como ela falou... Constelação familiar, assim, fantástico. ficou ok? Ficou maravilhoso. Então Então vamos fazer a nossa brincadeirinha aqui com o nosso baleirinho, que é o seguinte, esse baleiro tem aqui umas lembrancinhas para você, mas também tem umas frases que você pode levar de lembrança. Mas antes de levar, quero que você escolha um dos dois, abra, pegue uma frase e cumpra o que tem nessa frase. Tem frases variadas. Fora do podcast, depois eu explico, você já tirou a tampa do que eu escolhi. Tá vendo? Muito obrigada. Eu vou escolher do meu lado direito, com a minha mão direita. Sistemicamente eu explico. Olha, que legal. Explica. Ou explica aqui agora. Explica rapidamente. É a minha relação com o masculino. E a frase que apareceu foi... Qual? Agradecer alguém. Significa alguém. que eu preciso agradecer alguém. Então... Você vai agradecer aqui de viva voz ou internamente? Eu vou fazer assim, então, tá? Eu estava aqui só respirando para não chorar. É ali, né, que eu tenho que agradecer. Então, eu quero agradecer ao meu pai, que durante tantos anos eu achei que fosse um homem fraco. Eu estava contaminada pelo olhar feminino da minha família. E você não era um homem fraco. Você me ensinou a não querer o que era dos outros. Você me ensinou a não ter inveja. E foi você que me ensinou a silenciar também. Então, agradecer ao meu pai, esse masculino. Agradecer a todos os parceiros que passaram na minha vida. Foram muitos. Especialmente o meu último parceiro. Meu último parceiro de vida, que é meu amigo até hoje. Muito, muito obrigada por tudo que eu pude aprender com vocês, principalmente no pós. Não me pergunta por quê. Eu gostaria de ter cabeça para aprender tudo que eu aprendi no durante, mas eu aprendi muito mais no pós do que no durante. Mas isso alargou a minha consciência assim mesmo. Então, alguém que eu tenho que agradecer você, Karim, eu quero agradecer a figura do homem. Olha aí, obrigado, a figura do homem que hoje eu sei na minha vida que não seria nada sem a figura do homem. Um feminino sem um masculino integrado não faz absolutamente nada. Então, que bom, que confortável é poder estar sentada nessa cadeira, fora dessa luta, de poder amar masculino e feminino e ter os dois num lugar muito especial em mim. Obviamente que esse feminino em mim
me remete à minha mãe também. Então, acho que esse é o meu agradecimento. A única razão pela qual eu posso estar aqui hoje, né? Que lindo. Foi esse espermatozoide com aquele óvulo que lindo, maravilhoso. me trouxe aqui. E foi um ode, cuidado, ode ao masculino, né? Feito por uma feminista. Né? Não sei se eu posso dizer isso. Eu sou uma feminista, mas eu sou uma feminista bem fundamentada. Sim. Eu mas acho que isso. é importante. Pessoal, mulheres, não confundam ode com ódio, hein? Ode. Ode. Muito bem. Fantástico. Sabe que eu me arrepiei e quase chorei, porque foi muito bonito aqui o campo que se formou nesse momento. Foi mesmo. Estou muito grata. Muito legal. Agora você vai levar umas lembrancinhas nossas aqui. Tem os bottoms. Você fica à vontade de pegar. Tem os nossos adesivinhos. Tem balinhas e dadinhos, para naquela época as pessoas novas... Gente, dadinho! As pessoas novas não sabem, eu tenho aqui. Isso? Tem 2 dadinhos aí fáceis aí para você pegar. Vocês fizeram de propósito, porque vocês viram a minha idade? Não, imagina, esse é presente mesmo. Existe até hoje, né? Existe de verdade. Esses também são brindes. Mas isso aqui, sabe o que me lembra? A porta da escola. Vou pegar 2. Então, isso. Aí, tem 2 aí pro para seu você. masculino e pro seu feminino. Quebra-queixo. Dadinho. E agora sim, a gente vai terminar. Eu queria que você desse um recado para as pessoas ainda que têm dificuldade para aceitar essas infinitas possibilidades que a vida traz para a gente. Então, eu vou começar o meu recado com o nome muito, muito, muito feliz, que depois também quero conhecer um pouco do processo de vocês para chegar no tudo é possível. Porque é isso. Meu recado é, de novo, esse. A gente já viveu até aqui. Foi o que foi como foi, é o que é como é. Isso é o que a gente tem hoje. Então, o poder da gratidão é que faz com que nós possamos ir para o que ainda é possível, e há muito que é possível. Não ficar elucubrando. Ah, não, mas acho que não. Impossível, eu não vou conseguir. Ou então a gente fica elucubrando exatamente nas faltas, né? Eu tenho que fazer mais um curso de não sei o quê para conseguir. Eu tenho que falar com o presidente da República para chegar... Não é nada disso. Você só tem que abrir espaço interno. Acolher o que você tem como foi possível, porque é isso. Acho que a gente tem que entender a força do possível para entender que tudo é possível e seguir adiante. Esse é o meu recado. Vamos lá. Maravilhoso, né, Márcia? Maravilhoso. Foi profundo. Posso comer um foi dadinho sincero, agora? Claro. Vai se abastecer. Você já nos abasteceu. E aqui pode, tudo é possível. Aqui pode tudo. Até dadinho. Olha que delícia, gente. Então é isso, né, Márcia? A gente hoje fica por aqui, né? Mas... Estamos muito satisfeitos porque foi maravilhoso mesmo, né? Acho que vai ter um 2, sim. Vamos. E deixem seus comentários, façam as suas reflexões. Nós estamos também aqui para te ouvir. Exatamente, exatamente. Eu acho que o 2 merece, até a Dani, vocês duas estarem juntas pela primeira vez. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Eu acho que merece isso. Aliás, muito foi possível na minha vida por causa dessa moça aqui. Ah, é? Olha aí, que legal. Tem uma parte possível na minha vida que foi ela que foi me chamar, né? Que legal. Em 2017, por alguma razão. Aí. Que legal, olha que bacana. E aí eu conheço histórias. Um outro possível na vida, que é aquela moça ali, né? Que eu conheço também antes de vocês. A Dani Feres também, que está aqui no estúdio com a gente. Muito bem, pessoal. Então foi maravilhoso, né, Márcia? Mais um Tudo é Possível Consciência, gente. Dessa vez com a Miriam Guedes, contando a história de vida dela, de começo ao fim. Quantas passagens emocionantes aqui e instrutivas, educativas, né? Contando sobre, principalmente como a constelação familiar, mas entre outras tantas, né? Coisas de vida. Enfim, então aqui estamos no Tudo é Possível Consciência, que é um braço do nosso Tudo é Possível podcast. E toda semana temos convidados sensacionais, contando suas histórias de vida, com momentos motivacionais, inspiracionais para você, para mim especialmente, para nós hoje que estamos aqui, mas para você, que é isso, tudo que a gente faz aqui é para você, para inspirar e ajudar e alegrar um maior número de pessoas
possível. Verifique se você está inscrito efetivamente no canal. Transmita, se você gostou desse vídeo, transmita para os amigos, por outros grupos de WhatsApp, qual o instrumento que você usa melhor. Também estamos na plataforma de áudio do Spotify, então você pode ir lá, tá como Tudo é Possível com Karim Ferez. Você pode ir para o trabalho, numa viagem, vai ouvindo aqui as entrevistas das pessoas sensacionais. E é isso, pessoal. Agora nos resta, eu gosto de agradecer, fazendo aqui uma correntezinha de energia, um campo aqui diferente, e agradecer muito a sua presença, Miriam, que foi fantástica, né, Márcia? Gratidão de coração por essa partilha, por essa presença, muito significativo para nós. Tenha muito certeza. Boa. Muito certeza. legal. Meu coração abraça. O coração dela abraça. E a vocês, um abraço também dos nossos corações, e bora ser feliz, pessoal. Valeu. Beijo. Até. Tchau. Tchau, tchau.